Boa noite, patriotas! Muito bom estar aqui com vocês. E nós estamos alegres nessa noite porque nós estamos, acima de todas as coisas, louvando ao nosso Senhor. E eu quero nessa noite trazer para vocês, em complemento àquilo que o pastor Wesley começou a falar, da importância de nós nos posicionarmos e entendermos onde estamos, como estamos e, acima de tudo, quem são os nossos inimigos e quais são as armas que nós precisamos para vencer essa batalha. Nós não estamos, eu quero contar para vocês uma coisa. Nós não estamos em um momento de ficarmos em cima do muro. Nós não estamos vivendo um momento da história em que não temos mais a chance de não tomar decisão nenhuma, de não nos colocarmos em lugar algum. Chegou o momento de nos colocarmos, de nos posicionarmos e, acima de todas as coisas, de entender a necessidade e a urgência de se fazer isso. Em Efésios 6:12, a palavra do Senhor diz: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais nas regiões celestiais. Se vocês soubessem a armadilha que estão sendo preparadas para os cristãos, para aqueles que conservam valores tradicionais, para aqueles que não querem renovar nada, mudar nada, mas manter a sua tradição e guardar aquilo que foi passado de geração em geração. Se você soubesse disso, talvez você não estaria hoje nesse lugar que você está hoje. Mas hoje é um momento e um divisor de águas nas nossas vidas. E eu creio que é um momento, um divisor de águas na vida de todos nós. E eu quero contar para vocês uma coisa. Eu não sei se o pessoal conseguiu lá os slides, conseguiu colocar. Pode colocar o primeiro slide, por favor. Meu nome é Ricardo Martins, casado, pai da Luna, do Noah, do Ben, marido da Alba. Quero dar um tchauzinho para minha esposa linda que está lá em Canérica nos assistindo. E esse foi um dos movimentos que nós fizemos. Estávamos morando em Orlando, onde tudo era maravilhoso. Os conservadores dominaram o pedaço, Orlando, lindo, maravilhoso, quando o Senhor nos chamou para poder voltar e ficar, porque era mais fácil abandonar e deixar o espaço vazio para os dominadores terminarem o que eles começaram. E aí Deus nos deu uma missão, e nós estamos aqui em New Jersey, com a nossa igreja local, meu bispo, pastor Steve Hannity, estamos lá, exatamente fazendo isso, porque nós entendemos a urgência disso. Pode colocar o outro slide, por favor? Eu quero contar um pouquinho sobre o que tem acontecido. Eu acho que vocês mudaram aí algumas ordens aí, mas qualquer coisa a gente vai controlando isso aí. Eu quero mostrar para vocês a dominação comunista dentro da igreja. E tudo começou quando, em 1919, um pregador metodista, você pode colocar o slide, Harry Ward, chamado Harry Ward Jr., um pregador, não, essa é outra, esse é Joseph Fletcher. Vocês não pegaram então na sequência, né? Harry Ward, pastor e pregador, um dos primeiros disseminadores da ideia de justiça social. Ele foi o fundador do primeiro movimento comunista dos Estados Unidos, chamado Methodist Federation for Social Action. Um pastor, teólogo, professor nas universidades de teologia dos Estados Unidos, foi o fundador do Partido Comunista Americano, um dos fundadores do Partido Comunista Americano. Vocês estão misturando os slides aí. Ele espalhou ideias do comunismo dentro das igrejas americanas e dos seminários. Como professor de ética cristã, esse homem inspirou vários outros seminários dentro dos Estados Unidos e escolas bíblicas. E ele foi um personagem muito importante na história da igreja. E inspirado por esse mesmo homem, Harry Ward Jr.,
O próximo nome que vocês estavam colocando aí agora, Joseph Fletcher. Joseph Fletcher era um teólogo episcopal e ministro do Evangelho, professor, publicou, olha isso, gente, escuta isso. Esse homem sozinho, ele transformou as escolas bíblicas dos Estados Unidos e mudou a nossa percepção do que é ética cristã. Joseph Fletcher publicou entre as suas obras mais famosas, em 1966, o livro Situation Ethics, ou Situação Ética em português, que subvertia as ideias cristãs e dava total legalidade ao aborto, ao infanticídio, à eugenia, baseando na ideia de bioética. Esse homem foi professor de seminário, foi pregador americano e disseminou as ideias comunistas dentro dos seminários americanos. Através dessas explicações, Fletcher foi um dos maiores mentores. Ele foi o mentor e o estrategista da maior clínica de abortos do mundo, chamado Planned Parenthood, instalada na Califórnia, nos Estados Unidos e nos Estados Unidos inteiro. Uma das instituições, a maior clínica de aborto do mundo. Fletcher, após realizar todo esse estrago que ele causou, ele se declarou ateísta e apoiou todas as iniciativas de mudanças sociais e revolução dentro e fora da igreja cristã. Esse homem sozinho, ele fez um estrago que nós estamos colhendo até hoje, dentro dos seminários. Vocês estão entendendo? Quantos líderes tem aqui, pastores e líderes na sua igreja? Levanta a mão, por favor, eu quero conhecer você, quero ver. Tem vários líderes aqui. Glória a Deus. A estratégia dos comunistas não é de calar as igrejas, mas é de subverter a mensagem que é pregada nos púlpitos. E o porquê que a necessidade dos comunistas de calarem a igreja? Porque eles desejam que nós sejamos passivos o suficiente para não nos posicionarmos e não falar aquilo que é necessário falar, porque calando a nossa mensagem, eles vão conseguir subverter, porque enquanto você não fala, nos seminários eles estão transformando-se nas universidades e nos nossos grupos de jovens. Por quê? Os nossos jovens, principalmente em estados do norte, estão sendo subvertidos e convertidos ao wokeismo, ao critical race theory e toda sorte de maldição que as escolas públicas americanas hoje estão pregando. Você talvez deve ter ouvido muito essa fala, e agora eu quero desmontar, pastor Wesley, algo muito interessante que o senhor começou a falar aqui, e eu quero desmontar isso na cabeça de muitos cristãos, de muita gente que está assistindo. Tem muita gente assistindo, tanto no YouTube, pelo aplicativo Gather também estão assistindo. Talvez vocês já ouviram falar essas coisas assim: o cristão não se envolve com política, ou pastores e líderes religiosos cuidam da sua igreja e não precisam se meter em questões da sociedade. Quantas vezes eu já ouvi irmãos da igreja, tanto no Brasil quanto aqui, dizer assim: pastor, vocês não precisam de se envolver com política, vocês não precisam de se meter nesses lugares, deixa que os políticos, porque os políticos são corruptos mesmo, deixem eles para lá, deixem eles para lá. Por favor, põe o próximo slide aqui, por favor. Este homem, no ano de 1660, ele criou o pietismo cristão. August Frank, teólogo, professor, pregador do evangelho e um dos pais do pietismo, criou a ideia de que os líderes religiosos tinham de cuidar das almas dos homens e não se envolver com questões do Estado, e afastar a igreja de qualquer envolvimento com o Estado. O próximo slide. Se aproveitando da oportunidade, o rei, não é esse, o rei Frederick da Alemanha, se aproveitando dessa estratégia dele, aproveitou para puxar todos os professores universitários, teólogos das escolas bíblicas e também todos aqueles que estavam nas universidades seculares, e os convenceu a separar o Estado da igreja naquele momento. Olha só o estrago que um homem fez. E por que ele fez isso? Porque o rei Frederick, ele não estava gostando que os cristãos estavam na política. Os cristãos estavam ocupando cargos muito importantes dentro da monarquia alemã daquela época, que ainda se chamava Prússia.
e pelos cristãos ocuparem os cargos logo após a Reforma Protestante, havia paz e não havia corrupção. A Alemanha estava sendo modelo para o mundo inteiro de governança em termos de governo. E ao ver aquilo, o rei não gostou, porque estava sendo estabelecido ali a justiça do Senhor sobre a Prússia. O que ele fez? Ele conseguiu minar a influência dos cristãos dentro da sociedade alemã da época, ajudando todos os teólogos para que pudesse ir de acordo com as ideias do pietismo. Não é petismo, é pietismo. O pietismo pregava e prega a passividade, onde os líderes e a maioria da cristandade precisa viver para a igreja, deixando tudo que envolve a sociedade a cargo dos governantes. Vocês estão ouvindo isso? Será que isso se parece com alguma estratégia que vocês já ouviram em alguns lugares? Entendam que isso não foi algo criado agora, isso foi criado há muitos anos atrás, para exatamente fazer com que a igreja fosse minada, para não se envolver com os assuntos que diz respeito diretamente à igreja, porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas estão na sociedade, e uma vez na sociedade elas participam, elas pagam impostos, elas vivem a vida do cotidiano da sociedade. E por que ela não se envolveria nos assuntos da política da sua cidade, do seu estado e do seu país? E agora eu quero contar para vocês o que a passividade e o pietismo fez na igreja da Alemanha. 1939. A maior tragédia da história da Alemanha se deu dentro desse contexto. Hitler, pode passar o próximo slide. Hitler reuniu as lideranças cristãs alemãs naquela época, antes de executar o plano mais diabólico que ele teve, e que todos vocês sabem o que aconteceu, para não se envolverem com as questões do Estado, deixando assim o caminho livre para que, enquanto os cristãos adoravam a Deus nas igrejas alemãs nos domingos, os trens estavam sendo cheios de judeus para serem mortos nos campos de concentração. A passividade está matando a igreja e acabando com o espírito profético da igreja, porque não há mais denúncia. Certa vez, Herbert Romerstein, investigador americano e ex-membro do Partido Comunista, esse homem é ex-membro do Partido Comunista e se tornou um investigador americano para assuntos soviéticos e comunistas. Ele cunhou essa mensagem, era um cristão também piedoso. Ele disse assim: as pessoas mais abertas e que mais facilmente aceitam a mensagem do comunismo são os líderes religiosos, pois eles foram preparados para isso. Essa declaração pode soar muito forte, mas ela não está distante da realidade a qual vivemos hoje. Quantos de vocês não precisam, por favor, eu não estou apontando o nome de ninguém, mas quantos de vocês conhecem que talvez não estão aqui porque não querem se posicionar, porque não querem, porque estão vivendo esse lugar da passividade, porque não entenderam que nós estamos vivendo um momento muito especial da história e na história, e que para isso nós precisamos de uma fé maior e principalmente de uma ousadia maior para nos posicionar. A passividade está matando o espírito profético dos profetas e dos homens de Deus e daqueles que estão aí fora gritando, muitas vezes sozinho. Vocês se lembram da imagem de Jair Messias Bolsonaro falando para um congresso vazio, na porta do congresso, do lado de fora, falando sozinho, porque os comunistas jamais irão atacar a igreja por fora, mas sempre por dentro, subvertendo a teologia, cooptando professores e intelectuais, como sempre fizeram, promovendo escritores influentes dentre os protestantes, para que esses passem adiante suas ideias, propondo debates que põem a Bíblia em questão, atacando-a através de leituras sociais do Evangelho. Leitura negra do Evangelho, leitura feminista do Evangelho, leitura LGBTQ do Evangelho, leitura de todas as formas do Evangelho, menos leitura de Cristo do Evangelho. E sempre evoluindo para princípios do comunismo com o discurso pela paz. O Conselho Mundial da Paz foi criado pela KGB na República Tcheca. O Conselho Mundial de Igrejas foi
a maior organização disseminadora da teologia marxista no mundo inteiro. Se a América Latina hoje é uma América Latina que a gente está envolto na teologia da libertação, teologia da missão integral, e essa teologia marxista dos movimentos de ruas sociais que hoje vocês veem no Brasil, é por causa de um plano que foi criado dentro da Lubyanka, quartel-general da KGB. Através da República Tcheca, abriram-se instituições para apoiar a subversão dos cristãos dentro da igreja. Querem aniquilar o espírito profético, o espírito de denúncia, sendo subvertido e trocado por uma passividade que pode custar um preço muito alto às próximas gerações, se nada for feito. A pandemia desafiou os pastores e líderes a fecharem as suas congregações, onde o Estado usou as suas armas exatamente contra a igreja. Feche as suas igrejas, feche. Quantos pastores foram passivos? Eu lembro de um pastor chamado Arthur Pavlovsky. Até hoje, pela graça de Deus, eu consigo ajudar aquele homem nas despesas, morando no Canadá, às custas com o pagamento dos seus advogados, porque ele se recusou no Canadá a fechar a sua igreja, e ele foi e continua sendo perseguido pelo Canadá por se recusar a fechar a sua igreja durante a pandemia. Eu quero convocar todos aqueles que estão nos vendo online, para todos vocês que estão aqui, que os profetas dessa geração precisam voltar a olhar para João Batista como aquele que denunciou sem medo de perder a cabeça, como Elias também, que não se curvou a Acabe. E no Brasil não é diferente. Pode passar o próximo slide. O seminário de teologia, as escolas de ensino bíblico e as igrejas, infelizmente, estão cheios de homens que nesse exato momento estão disseminando essa ideologia nefasta do marxismo e comunismo. Queridos, eu já tive aulas com professores petistas, eu já tive aulas com professores socialistas. As escolas bíblicas de missiologia, os cursos de missiologias estão abarrotados de pessoas assim. Intelectuais. Hoje nós conversamos, pessoas estão ficando estarrecidas ao ver a quantidade de cristãos brasileiros influentes que estão se curvando à agenda marxista no Brasil para subverter a sociedade, tudo em prol de uma agenda que está sendo preparada para destruir o Brasil. A adaptação de seus ensinos teológicos para atender a grupos minoritários, empurrando sobre nós a culpa da sociedade estar contra as minorias. Essa é a estratégia de desinformação. Se vocês não conseguirem passar o outro slide, está tudo bem, eu vou falando. Eu vou começar a dar nomes aqui. O espírito profético, ele denuncia nomes. João Batista falou quem? Ele falou nomes, ele deu nomes. Elias deu nomes. E nós não podemos ficar passivos sem dar nomes. Pastor, acabou aquele momento de não falarmos mais naquilo que precisa de ser falado. A nossa passividade hoje vai acabar. A sua passividade vai acabar na sua casa, na sua família, na sua igreja. Nós não aceitaremos mais a passividade, porque hoje você aprendeu que o pietismo veio para te silenciar e te massacrar e te calar, cortar as suas opiniões, a sua voz, e te colocar num lugar que você achou que estava sendo oprimido, censurado por todos os lados, porque as redes sociais estão nos calando. Ninguém pode nos calar no seu Senhor. Ninguém pode nos calar. Eu quero colocar aí, tem os slides de algumas pessoas que estão aí. Eu quero aqui começar a dar nomes aqui. Ariovaldo Ramos, expoente do comunismo na igreja evangélica, professor de teologia e disseminador de todas as pautas esquerdistas nos seminários e igrejas brasileiras, com grande alcance dentro da comunidade evangélica brasileira. Essa é um slide que eu cortei de uma igreja. Olha o nome da igreja. No Brasil, Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. Próximo slide. Ricardo Gondim, pastor, teólogo liberal, contribui ativamente dentro da igreja evangélica com a pauta da igreja. Esses dois são grandes intelectuais. Esses homens têm financiado professores de teologia nas universidades e faculdades teológicas brasileiras que vocês conhecem.
Pastores, eu fiquei tão estarrecido que eu comecei a comprar novos livros de teologia sistemática e novos materiais, tanto online como não online, porque a subversão comunista dentro dos materiais bíblicos que nós consumimos hoje é tão grande, que aquilo me deu eu comecei a ver coisas que eu não via antes, eu comecei a entender, enxergar aquilo que eu não enxergava antes. Pode colocar o próximo slide aqui. Eu acredito que quase todos vocês conhecem esse. Também estava no Comuna do Reino, também Leonardo Gonçalves, recém-convertido às ideias socialistas, né? É um dos cantores cristãos mais influentes e conhecido no meio evangélico. Leonardo está promovendo ativamente as pautas esquerdistas dentro da igreja brasileira. Se você for, não vá agora. Se você for no YouTube de Leonardo Gonçalves agora, você vai ver palestras com esquerdistas, e uma das mulheres que está com ele lá na palestra é uma feminista, abortista aberta. Ela fala assim: eu sou a favor do aborto e eu sou a favor do feminismo. E ele estava fazendo lives com essa mulher. O cantor que até outro dia estava tocando os nossos corações e com a poesia daquele homem. Não estou dizendo do caráter dele, estou dizendo daquilo que ele está fabricando no coração e na mente dos brasileiros hoje. E para poder finalizar, eu quero dizer para vocês da importância do discurso pastoral. Os pastores estão sendo acuados, acusados, irmãos de dentro da igreja, queridos. Eu espero do fundo do meu coração que isso não tenha acontecido aqui. Quantas igrejas fecharam as portas durante a pandemia? Quantos pastores tiveram que fechar as suas igrejas por causa da opressão das igrejas que eles sofreram durante a pandemia? Querem calar os pastores ditando aquilo que eles podem ou não falar. O politicamente correto está fazendo com que líderes não possam mais falar abertamente dentro de suas igrejas e apontar problemas atuais, com eles ameaçando censurar e cancelar aqueles que buscam lutar para manter acesa a chama da liberdade de expressão. Pastores estão passando por dificuldades tremendas no Brasil para poder falar as palavras certas, e até aqui mesmo nos Estados Unidos, tanto entre os pastores americanos, ao qual eu tenho mais acesso, quanto aos pastores brasileiros, ao qual eu tenho menos acesso. Os pastores estão tendo que polir e lavar as suas palavras antes de falá-las. Você sabe por quê? Porque calando os pastores, eles vão calar o discurso dos pastores, eles vão calar a voz profética que clama no deserto e silenciar a igreja do Senhor. O medo deles, sabe qual é o maior medo deles? E aqui eu paro por aqui. Cristãos dentro das esferas políticas atuando livremente, esse é o medo deles. E o medo deles é grande por parte daqueles que novamente querem empurrar para cada um de vocês, para dentro das suas igrejas, para que os inimigos possam invadir o país e tomar de volta aquilo que eles estão perdendo. Não se deixem distrair por essa guerra de desinformação contra a igreja do Senhor. Sigamos em frente. E que o Senhor os abençoe, e que se levantem mais Daniéis, que se levantem mais João Batistas, que se levantem mais Elias e Eliseus, porque feliz é a nação cujo Deus é Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E que nós não nos dobremos a um sistema. E a partir de hoje, quando você voltar para sua casa, você vai falar assim: eu não mais serei passivo, eu não mais serei calado, eu não mais terei a minha voz silenciada por aqueles que querem me calar. Eu me posicionarei. Pastores, líderes, irmãos, pastores que estão aqui, estou aqui para poder ajudar vocês, contribuir com vocês. Se eu puder contribuir com alguma coisa para poder ensinar vocês, mas não se dobrem, não se ajoelhem diante dos dominadores desse mundo. Meu muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês.